Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Este é o nosso programa de número 126. E hoje, como sempre, muito bem acompanhado, nosso querido confrade, amigo Paulo Neto. Uma boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Shirley. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudio Pecorari. Ô, Arthur, continue falando assim, tá? Desse jeito. Que eu tô gostando, cara. Bom, que bom. E aí, o que que É você que isso você traz aí. de novidade para nós no dia de hoje? Pois é, hoje temos aqui um estudo que nós intitulamos Brasil, Pátria do Evangelho. É uma pergunta, né, que nós fazemos. E que se trata de uma análise crítica do famoso, né, livro, do tão conhecido livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E para aqueles que desejam conhecer melhor certos antecedentes, há uma série de programas que nós fizemos no passado e vocês podem colocar assim para assistir, principalmente o Polêmica Espírita de número 17, chamado Os Quatro Evangelhos, obra publicada por Rustem, seria a revelação da revelação, que foi feita pelo Paulo Neto. Depois, o estudo Polêmica Espírita de número 18 e 19, feitos por mim, né? Junto com o Paulo Neto, né? Mas eu fui o responsável. Rustem e o movimento espírita francês, e Rustem e o movimento espírita brasileiro. E mais adiante, que vai certamente colaborar muito para o entendimento da questão de hoje, o Polêmica Espírita de número 79, que se chamou Ismael, Anjo ou Impostor. Então, para realmente quem deseja se aprofundar, e nós vamos dar várias outras, não várias, né, mas algumas outras dicas, né, de estudo, de livros, enfim, de artigos sobre essa temática na noite de hoje. Inclusive, o que de certa forma, nos inspirou a voltar a este assunto, embora nunca tivéssemos falado especificamente, né, do Brasil Coração Padre do Evangelho, Brasil Coração do Mundo Padre do Evangelho, foi o pedido de um centro espírita aqui da minha cidade, né, o Jefa, que me pediu para fazer justamente um estudo com esse mesmo nome, Brasil Pátria do Evangelho, e nós o fizemos no último dia 7 de setembro, que é o dia, como vocês bem sabem, né, comemoramos a independência do Brasil. Bem, então vamos lá, vou aqui projetar para vocês os slides e devo chamar a atenção para nossa primeira dica, né, que inclusive o estudo de hoje nós retiramos muita coisa de lá, que é um artigo, né, muito interessante, assinado pelo Leonardo Marmo Moreira e pelo Jorge Hessen. Jorge Hessen, inclusive, que tem programa aqui na Rai TV, né? E também o Leonardo Marmo Moreira, nós vamos ver se entramos em contato com ele, para que ele mesmo, né, possa vir aqui falar sobre esse tema. E o artigo que eles escreveram se chama Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, uma análise crítica. Tá? Eu coloquei ali o link, né? E esse mesmo link eu vou colocar depois na descrição, tá? Vou colocar nos comentários deste vídeo aqui. Tá? Assim que terminar, eu coloco para que vocês possam ler o artigo inteiro que foi assinado pelo Leonardo e pelo Jorge Hessen. Então vamos lá. E outra dica, né, outra fonte do nosso estudo é esse livro aqui, que é o Conscientização Espírita, do ex-presidente, já desencarnado, ex-presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, Gélio Lacerda da Silva. Tá? É um livro muito interessante que, inclusive, já se encontra disponível em PDF na internet ou para quem desejar comprar, tá? E aqui embaixo eu coloco o blog, né, esse blog aí, Gélio Lacerda, que lá tem muita coisa também interessante. Então vamos lá.
E aí vamos começar aqui um pouco, né, já falando um pouco, de algumas passagens do livro que foram analisadas pelo Jorge Hessen, tá? E pelo Leonardo, que é a seguinte, né? Essa primeira aí é a seguinte. Emmanuel diz no prefácio, abre aspas, os dados que ele fornece, aí Emmanuel está se referindo ao autor espiritual, que é o Humberto de Campos, tá? Então, os dados que ele fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. E aqui embaixo, né, uma das capas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? O interessante, Paulo, é que esses três articulistas fazem basicamente as mesmas considerações, as mesmas análises críticas, porém o Jorge Hess e o Leonardo acreditam que não teria sido, né, o Humberto de Campos o autor espiritual, tá? É Eles isso, não acreditam, é isso. eles acreditam que foi algum mistificador, alguém se fazendo passar por ele, o que já não é a mesma opinião do Gélio, tá? Então é claro que são controvérsias que aparecem, mas a gente não vai se ater a isso, a gente vai focar mesmo no conteúdo do livro e ver o que tem de exato e inexato nessa obra. Então vamos lá. Então aqui, né, já nós entendemos que é meio como que uma carteirada, né? Quer dizer, que os dados foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, quer dizer, seriam os espíritos que pensam assim ou que acreditam ter acontecido isso ou aquilo, né? Então, de qualquer forma, isso não nos impede que façamos uma análise crítica da obra, né? Não é porque um espírito disse que é uma tradição do mundo espiritual, que isso foi recolhido da tradição do mundo espiritual, sabe-se lá o que vem a ser isso, que a gente tem que simplesmente, né, fechar os olhos e não fazer esse trabalho de análise, como sempre nos recomendou Allan Kardec. E aí tem uma passagem onde diz o seguinte: Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre. Quer dizer, aí seria Jesus falando. Não, então, disse a voz suave e meiga do mestre, a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então, esse Eliu é identificado no livro como um espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra. E prossegue Jesus, o suposto Jesus aí do livro. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens, no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Então, isso consta lá do livro. E aí, Paulo, o que você me diria de a gente entender essa frase de maneira literal? Porque tem o seguinte, né? Muita gente aposta na ideia de que essa é uma obra muito mais poética, muito mais voltado por uma narrativa poética. No entanto, como a gente acabou de ver, o Emmanuel diz que são dados, que são informações recolhidas do mundo espiritual. Então já Mas ele fala conciliar, tradições. né? A questão é saber que tradições são essas, porque na prática, aqui do nosso lado, tradições não quer dizer que é verdadeira, né? Tradição é tradição, crença é tradição, lenda é tradição, então eu não É, sei. Meio complicado. exatamente, exatamente. E aí a minha pergunta é para você, o que você acha, e também dos amigos do chat, né? Jesus se enchendo de profunda amargura, que história é essa? É possível um espírito dessa elevação se sentir amargurado, desanimado? Como é que é isso?
É o espírito puro, cara, que sabe que a evolução, a nossa evolução é mínima, vamos dizer assim, ao longo dos séculos, né? Ou É. dos milênios, talvez. Uhum. Eu acho que não ficaria amargurado, né? No sentido assim, é uma tristeza profunda, né? Uhum. Agora, ele vem lá assim, por toda parte a luta fratricida com o povo de infinitos tentáculos. Essa expressão, cara, puxa vida, sei lá, viu? Sei lá. É. Não, não sei não. Eu não confio não. Um Que a tanto fonte seja, estranho. né? Quem ele diz que Uhum. é. Pois é. Então, os nossos confrades comentaram nesse artigo o seguinte: é estranho que Jesus pareça amargurado, desanimado. Aliás, no Evangelho, o próprio Jesus nos recomenda: neste mundo vos terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso está lá em João 16:33. E eles prosseguem. Portanto, esta atitude descrita na obra é contrária aos exemplos e ensinamentos do querido mestre. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele passa essa mensagem de otimismo, de ânimo, ele, ao mesmo tempo, dá essa, né, tem essa fala onde ele se diz amargurado, desanimado, enfim, nesse estado de espírito aí. E aí prossegue. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção de seu Pai, não hesita em dizer com certeza e a alegria que traz em si: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo a todos os espíritos. E aí nós vemos os comentários, que essas palavras menosprezam o trabalho do restante do mundo, que também possui a tarefa de evangelizar toda a criatura, conforme recomenda o próprio Cristo no Evangelho. Então é o que a gente encontra lá. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16:15. E também, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. E aí a pergunta: será que o Brasil terá condições de evangelizar o mundo inteiro sozinho, tornando-se o exemplo de país cristão? Isso não seria uma demonstração de vaidade patriótica? E a gente fica se questionando, né, Paulo? O que não pensaria um espírita argentino de uma obra como essa, né? Ai, ai, caraca. Então é muito complicado esse tipo de colocação de palavras na boca de Jesus ali por cima, e a gente meio que está retornando, né, com essa tese, a gente acaba retornando a história da Terra Santa, que o Brasil seria uma espécie de nova Terra Santa, e a gente sabe o problema que isso acaba gerando, né? Arthur, é Revista Espírito de 1860, mês de abril. Sim. Tem uma parte lá que foram publicados vários conselhos, né? O Conselho dos Espíritos. E tem duas mensagens assinadas por Espírito de Verdade. Vamos ver o início da segunda. A França leva o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Provam-no os acontecimentos passados e contemporâneos. Fostes escolhidos para seres o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. E aí? Como é que fica? É.
Hum? Complicado, né? Muito complicada. Então vamos lá. Essas palavras, bem, eu já li isso aqui, né? Vamos continuar. Num outro trecho, Ismael, suposto dirigente espiritual da Terra do Cruzeiro, ou seja, do Brasil, por isso que nós, né, pedimos para aqueles, ou sugerimos para aqueles que não assistiram o nosso Polêmica Espírita número 79, que possam conhecer um pouco melhor da trajetória, digamos assim, desse espírito que se diz dirigente espiritual do Brasil, né? Então, no outro trecho, Ismael, suposto dirigente espiritual da Terra do Cruzeiro, ou seja, do Brasil, diz que teríamos que buscar na igreja elementos Hum. para a regeneração da humanidade. Veja a seguir. Abre aspas. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja, que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Então, nós vemos, no mínimo, uma contradição, né? Além da contradição de uma obra espírita, né, que a gente vai ver daqui a pouco, estar dando, enfim, louvas à Igreja Católica. E aqui a contradição é que, no final, ele mesmo chega a dizer, né, que foi uma instituição que participou, né, do organismo mundano e perecível dos estados, que se desviou e tudo mais, né? Então, isso, Paulo, é muito parecido, né, com aquilo que nós vemos na obra de Rustem. Você deve lembrar disso, né? Onde Uhum. Rustem fala que o Papa é a figura mais importante, a figura que deve ser seguida, principalmente quando chegarem os tempos, que o Papa vai ser o líder maior, etc, etc. Então ele repete, né, o mesmo conceito, só que com outras palavras. E aí, segundo Allan Kardec, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Isso está lá em Obras Póstumas, segunda parte, Futuro do Espiritismo. Então vemos que é contraditória a proposta de que os espíritas devam buscar seguir as tradições de culto exterior da Igreja, e isso consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que alguns, Paulo, chegam a dizer o seguinte, para defender a obra, né? Porque lá, a gente vai tratar disso ainda hoje, tem uma, e daqui a pouquinho, né? Tem uma menção a Rustem lá. E Ah, é? alguns ficam batendo na tecla de que aquilo tivesse sido, ou teria sido, uma interpolação. Isto Uhum. é, teria sido colocada lá depois que Chico Xavier psicografou. Só que a questão não está só nessa menção a Rustem. O pensamento rustenista está do início ao fim nessa obra, né? Nesses detalhes todos, até na linguagem mesmo, falando de arcanjos, serafins, querubins, quer dizer, é uma obra muito mais para o catolicismo, tal como a gente vê em Rustem, do que para o espiritismo. Além disso, segundo os espíritos superiores, o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Por que, que isso está sendo dito aqui? Porque aqui na mensagem ele está dizendo, que a igreja foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados.
Quer dizer, e ali está dizendo, os atos que pratica, ou que os homens praticam, né, não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Isso está em Livro dos Espíritos, item 872. Portanto, a história mostra que os líderes religiosos cederam à tentação de compactuar com o poder humano, ocasionando graves prejuízos para a divulgação do verdadeiro cristianismo. Então não tem essa história, não existe essa história dentro do espiritismo de que alguém ou que um grupo de pessoas sejam obrigados a fazer o mal. No outro trecho, o autor comenta sobre os missionários que auxiliaram o codificador Allan Kardec. E aí eu vou relembrar para que vocês deem uma olhadinha, quem ainda não assistiu, ao nosso Polêmica Espírita, aos nossos, né, programas número 17, 18 e 19, onde tratamos da questão de J.B. Rustem. Então consta lá, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no caso Kardec, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares de sua obra. Até aí, tudo bem. Designados particularmente para coadjuvá-lo. E aí é que começa, né? Nós vemos aqui o problema. Nas individualidades de João Batista Rustem, aqui ele aportuguesou o nome, né? Que organizaria o trabalho da fé. Paulo, João Batista Rustem, como diz ali, organizou o trabalho da fé, na sua opinião? Caraca, sem chance, cara. Sem chance. E gozado, Arthur, tem. Eu não sei se você vai falar, mas tem uma outra obra de Humberto de Campos que ele cita esses personagens que vieram auxiliar Kardec, mas não cita o Rustem, por quê? Pois é. Problemas, né? Tem que saber. A questão do Rustem, o negócio é tão sério que a médio dela, inclusive está na Revista Espírita, tem correspondência com Kardec, esqueci o sobrenome dela aqui. Uhum. Collignon, qualquer coisa assim. Madame Collignon, Madame Collignon. Ela recebia mensagem que ela não concordava. Então dá a impressão que ela foi obrigada a receber essa obra do Rustem, sabe? Uhum. Exatamente. Alguma isso coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei exatamente o que, mas aconteceu. Mas veja bem, você tem um médium, recebe a mensagem e o próprio médium já não concorda com o teor da mensagem. Meio estranho, né? E você publica isso mesmo? Pois é. O Rustem teve que ser bastante insistente com a Emily Collignon, também conhecida como Madame Collignon, para que ela continuasse servindo de médium, né, para os 4 evangelhos, né, para o livro Os 4 Evangelhos. Exatamente. Isso foi muito bem explicado por você no estudo de número 17. Então vamos lá, continuando. Estamos tentando, né, fazer de uma maneira bem dinâmica, mas, enfim, acreditamos que esteja bem claro aí, né? E aí, o Jorge Hessen, né, e os demais disseram, realmente, Leon Denis, 1846-1927, Gabriel Delanne e Camille Flammarion foram os principais continuadores do espiritismo após a morte do codificador. No entanto, Allan Kardec era contrário à hipótese de Jean-Baptiste Rustem, que afirma em sua obra Os 4 Evangelhos que Jesus era um agênere, isto é, em vez de um corpo carnal, teria apenas um corpo fluídico, tendo todas as aparências da materialidade. Diante desse fato, como Rustem pode ser considerado um colaborador espírita, um auxiliar do codificador? E aí, Paulo, eu aproveito para lembrar
além dessa teoria maluca do Jesus agênere, que foi uma verdadeira farsa, né? Porque ele não teria sentido dor nenhuma, e até a amamentação teria sido uma verdadeira farsa, né? Maria achava que estava amamentando e os espíritos desviavam o leite para algum outro lugar, porque na verdade o corpo ali não era carnal, né? Eu lembrei lá no Jefa, no último 7 de setembro, sobre a teoria dos criptógamos carnudos, onde no livro Os Quatro Evangelhos é dito que aqueles que caíram pelo ateísmo podem e reencarnam como criptógamos carnudos, isto é, autênticas lesmas. Paulo, você gostaria de reencarnar como lesma, Paulo? Nem morto, eu fico lá em cima, cara. O detalhe aí, Arthur, só rapidinho, se o Jesus tinha um corpo fluídico, lascou, porque você não mata um corpo fluídico. Uhum. Nada que a gente faça fere de morte, vamos dizer assim, um corpo fluídico. Pois justamente para ser fluídico. Um corpo de carne, sim, mas um fluídico, não. E quem fala não somos nós, não sou nem eu. Kardec fala isso. Então, como que é que Jesus foi pregado na cruz e morreu na cruz? Que só queria entender. Exatamente. Esses problemas os sustenistas não resolvem, né? Eles vêm com. Eles tentam explicar de uma maneira, mas de uma maneira completamente racional, fazem um malabarismo tremendo, né, para tentar explicar essa questão toda. Terrível, realmente, né? E aí, na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec mostra que conhecia os quatro evangelhos de Rustem e fez uma crítica sobre esta obra. Ele diz o seguinte, na Revista Espírita, em junho de 1866, o autor desta nova obra julgou dever seguir outro caminho, quer dizer, é um caminho diferente do que Kardec seguiu. Em vez de proceder por gradação, quis atingir o fim de um salto. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal. Quer dizer, Kardec não aceitou o que lá consta em quatro evangelhos até que essas teses fossem sancionadas ou recebessem a sanção, né, do controle universal. Então, muito tempo se passou e o que a gente vê é que os espíritos não vêm confirmando, né, essas teses bastante estranhas dos quatro evangelhos. E, até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Mas o que aconteceu, Paulo, aqui no Brasil, quando chegam as obras de Kardec e com as obras de Kardec chega também a obra de Rustem? Uma série de indivíduos ainda muito aferrados às ideias do catolicismo, abraçam essa obra e passam a estudar a obra de Rustem e colocá-la acima das obras de Kardec, inclusive chamando-a de revelação da revelação ou quarta revelação, né? Quer dizer, e aí depois esse mesmo grupo ajuda a fundar nada mais, nada menos do que a Federação Espírita Brasileira, que até pouco tempo atrás tinha em seu estatuto a obrigatoriedade de se estudar Rustem, de divulgar os livros de Rustem, etc, etc. Depois de muita luta, né, os espíritas, depois de muita pressão também, conseguiram com que a FEB retirasse, né, isso do estatuto. E por muitos anos, a revista O Reformador não só divulgou as obras de J.B. Rustem, mas de todos os outros autores, todos eles brasileiros, geralmente muito ligados à própria federação, que escreveram uma série de livros favoráveis às teses de J.B. Rustem. Essa obra de Rustem, Arthur, ela tenta explicar várias passagens dos evangelhos, e supostamente os próprios autores
dos evangélicos que estavam assistindo Rustem. E acontece que hoje a crítica aí, dentro dessa área teológica, vamos dizer, dos livros, da Bíblia, principalmente, tem falado, e isso aí está ficando cada vez mais forte, que os nomes que constam dos títulos dos evangelhos não designam seus autores. Ou seja, ninguém sabe quem eram esses autores, ou quem foram esses autores. Porque naquela época, o índice de analfabetismo era generalizado, devia ser 99,9%. Tá certo? Você escreveu um evangelho para quem vai ler? Quem vai ler? É. E um analfabeto escreveu o quê? E literalmente está lá em Atos falando que Pedro e João eram analfabetos de pai e mãe. E aí, como é que fica? Exatamente. E aí complica, né, meu? Eu acho que essa constatação de que não foram eles os verdadeiros autores já é algo, já é ponto pacífico, Sim, eu também estou né? Não achando, há mas não mais, quero. né? Não há mais como contestar isso. Já tem provas o suficiente, né, disso. Então, em 1868, Allan Kardec contradiz a hipótese de Rustem e faz a seguinte afirmação: se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada petição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele, Jesus, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Está lá no capítulo 15, item 16 do livro A Gênese de Allan Kardec. Aquilo que o Paulo, né, muito bem adiantou aí, que teria sido tudo uma grande farsa, como é que seria a questão da morte, enfim, tantas outras que o Kardec aqui lista muito bem. E aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá aquele puxão de orelha, aquela advertência, que toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. E também o médium, né, Paulo? Porque muita gente acaba se fiando em função do médium que psicografou, né? Então, Kardec sempre colocou a questão do conteúdo acima de quaisquer outro fator, né? Seja o nome que assina, no caso o espírito, e também o médium. Ainda mais quando são comunicações que trazem tantos problemas. E aí ele prossegue dizendo: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância, que ele falou lá atrás, né, quando analisou o livro de Rustem, que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros. E J.B. Rustem se utilizou de apenas uma única médium, já citada aqui, a Madame Collignon, e em vários lugares. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis,
que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. E aqui, Paulo, nós vamos entrar naquilo que o Gélio Lacerda, né, que citamos no início da nossa live de hoje, o ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, né? No seu livro, nós tiramos print aqui de algumas passagens, aliás, de algumas passagens não, do capítulo inteiro, intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então vamos ver o que o Gélio Lacerda nos diz sobre isso, né? Sobre esse livro e sobre as teses que ele compõe. E ele começa dizendo que no livro Brasil, Coração do Mundo, de Humberto de Campos, médium Chico Xavier, edição FEB, se lê que Allan Kardec contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares, aquilo que nós já lemos para vocês, né? Aí ele diz, a inclusão de Rustem nessa pleiade de auxiliares de Kardec causou surpresa e decepção aos espíritas estudiosos e conhecedores do espiritismo. Ficou meio fora ali, né? Deixa eu ver se eu consigo... Talvez eu consiga aqui, peraí. Ficou meio fora ali. Deixa eu ver se eu... ali, ó, já vimos ali. E conhecedores do espiritismo, que manifestaram de público seus protestos. Então, Paulo, o que a gente está vendo aí, que essa estranheza não é só sua, não é só minha, já vem de muitos e muitos anos, décadas já, né? Muitas décadas. Em um livro O Verbo e a Carne, de Júlio Abreu Filho e Herculano Pires, registra a questão levantada pelo confrade Dr. Henrique Andrade, em Aurora, número 191, de 1º de abril de 1949, estranhando que no livro Crônicas de Além Túmulo, publicado apenas um ano antes do Brasil, Coração do Mundo, Humberto de Campos se referisse aos colaboradores de Kardec, os mesmos citados nesse segundo livro, aquilo que você adiantou, Paulo, Isso, mas com exclusão de Rustem. Quer dizer, esse livro, na verdade, teria vindo antes, né? Então, enfim. E comenta Júlio Abreu Filho. Agora Rustem passou a perna naqueles 3 grandes vultos. É incrível que o espírito do ativo maranhense, no caso Humberto de Campos, tivesse cochilado na primeira... Vou ver aqui... Na primeira mensagem. Quer dizer, né? Ele na primeira mensagem não cita Rustem, vem a citar só depois. Como poderia ignorar, como ignorou, a segunda figura do espiritismo, conforme a sua classificação, e que a FEB hoje coloca ombro a ombro com Allan Kardec, se não um pouco acima? Né? Aquilo que nós comentamos, que a FEB, em determinado momento, as suas lideranças colocaram a obra de Jean-Baptiste Rustem acima das obras fundamentais da doutrina espírita de Allan Kardec. O impacto da inclusão do nome de Rustem para tão alta investidura é idêntico àquele que ocorre na opinião pública mais esclarecida, quando alguém é guindado a importante cargo público por apadrinhamento, e se sabe que o favorecido não reúne as qualidades exigidas para a função. É o que se chama tráfico de influências. Lá, no plano espiritual que mais próximo nos cerca, como aqui na Terra, as coisas nem sempre são diferentes. A prova de que Humberto de Campos não se sentiu seguro a incluir o nome de Rustem no seu citado livro está no fato de que escreveu Batista Rustem, forma essa que não se encontra em nenhuma outra parte. Vence simplesmente Rustem, abreviado J.B. Rustem, em francês Jean-Baptiste Rustem, ou em português João Batista Rustem. Tanto isso é verdade que a FEB, nas edições seguintes do livro, mudou o nome para João Batista Rustem. Cabe aqui a advertência de Allan Kardec. Sabemos que os espíritos estão longe de possuir a soberana ciência e que se podem enganar, que por vezes emitem ideias próprias, justas ou falsas,
que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se exercite em discernir o verdadeiro do falso, aquilo que é racional daquilo que é ilógico. É por isso que nada aceitamos de olhos fechados. Assim, não haveria ensino proveitoso sem discussão. Mas como discutir comunicações com médiuns que não suportam a menor controvérsia, que se melindram com uma observação crítica, com uma simples observação, e acham mal que não se aplaudam as coisas que recebem, mesmo aquelas inçadas de grosseiras heresias científicas. Problema, né, Paulo, que perdura até hoje, né? Sim. Médios aí que se enfesam, processam os outros porque suas mensagens foram aí analisadas. E isso consta lá da Revista Espírita de junho de 1862. E Então, aí, mas aqui me diga. um problema sério, né? Porque Kardec lá, ele não fazia nem questão de citar o médico que trouxe comunicação, pela minha maioria, né? É claro que alguns lá que ele cita na Revista Espírita, mas a maioria não cita. No livro dos Espíritos, os médios tais participaram dessa obra. Aqui, o primeiro livro que o Espírito publicou já publicou o nome do médio atrás, então, fica difícil, né? Exatamente. E aí prossegue Gélio Lacerda. Sob o título O Grande Missionário, Humberto de Campos dedica 5 páginas do seu livro Crônicas de Além Túmulo, enaltecendo o trabalho missionário de Allan Kardec, e finaliza assim. Então perceba que o que o Gélio Lacerda diz é que houve uma interpolação. Sim. Tá? Então, quer dizer, que o Humberto de Campos não teria realmente abraçado as ideias de Rustem. Só que, e aí a gente pode constatar, que esses grupos iniciais aí de espíritas já diziam, antes mesmo da publicação desses livros, ter comunicação espiritual com Humberto de Campos. E Humberto de Campos fazia sempre referência a Ismael, né, e sempre apoiava esses estudos aí de J.B. Rustem. Então, bem complicado. Kardec, eu não te conheci. Isso Humberto de Campos no seu livro Crônicas de Além Túmulo, né? Kardec, eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem perverso da terra, mas recebe no dia em que o mundo lembra, comovido, a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. No seu livro Brasil, Coração no Mundo, escrito 1 ano antes, 1938, Kardec é figura apagada, citado de favor no capítulo intitulado Bezerra de Menezes, em poucas linhas, e mesmo assim, para dar ensejo ao autor do livro, projetar Rustem como coadjuvante de Kardec na sua obra. Melhor faria o autor não submeter Kardec, isso quem está dizendo é o Gélio Lacerda, a tão vexatória posição. Ele que ali aparece como Pilatos no credo. Nada tem a ver com a história, que é toda ela de louvores a Febe e seu guia Ismael. Realmente, o livro todo parece uma propaganda da Federação Espírita Brasileira, elevada à condição de casa máter do espiritismo, de instituição mais importante, né, sendo o seu guia espiritual, o Ismael, que sempre acompanhou esses grupos, o espírito mais elevado, pelo menos aquele que estava coordenando ou gerenciando ou governando o Brasil, né, a terra do Cruzeiro, como eles chamam no livro. Humberto de Campos cita Kardec de passagem, como pessoa distante no tempo, num retrato emoldurado, empalidecido, empoeirado, suspenso na parede, e de que se tem apenas uma lembrança saudosista. Sem conhecer na Terra Allan Kardec, que equivale a dizer o Espiritismo, foi temeridade de Humberto de Campos, então desencarnado há apenas 4 anos, escrever sobre a implantação do Espiritismo no Brasil, dando-lhe total feição rustanguista febiana, consequência do seu envolvimento no plano espiritual, como a seguir demonstraremos, por seu mestre Pedro Richard, espírito, febiano e rustanguista fascinado, e pelas lições que Humberto de Campos Espírito presenciou
nas reuniões do Grupo Ismael. Me referi ainda há pouco sobre isso, da Federação Espírita Brasileira, onde se estudam com exclusividade os 4 evangelhos de Rustem. Aliás, amigos nossos, confrades nossos, que puderam visitar a Federação Espírita aqui no Rio e a de Brasília, disse que essas reuniões e essas menções e estudos a Rustem continuam por lá. Paulo. Ainda? Ainda? Meu Deus. Ainda. E aí, numa sua mensagem no Grupo Ismael, em 6 de março de 1940, Humberto de Campos manifesta seu agradecimento a Pedro Richard, já desencarnado, espírito, a quem chama de mestre. Abre aspas aí para o Humberto de Campos. Agradeço ao mestre Pedro Richard a sua caridade para comigo, a sua assistência, o seu esforço prodigioso e o imenso cabedal evangélico com que me tem beneficiado. Isso está no livro Trabalhos do Grupo Ismael. Livro esse que a gente vê claramente de que todas essas personalidades, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, giravam em torno das obras de Rustem e da sua divulgação. Além das aulas ministradas pelo seu mestre Pedro Richard, espírito, Humberto de Campos também se instruiu nas reuniões do Grupo Ismael, que se realizavam às quartas-feiras na FEB, com o que ele se transformou em mais um discípulo de Ismael. E diz lá, se é verdade que as reuniões das quintas-feiras na Academia Brasileira de Letras eram o último encanto intelectual dos derradeiros dias de minha vida, agora a minha nova alegria verifica-se às quartas, quando, de nossas assembleias deliciosas e amigas, no Templo de Ismael. Isso está lá no livro Novas Mensagens, um livro muito conhecido, né, de autoria espiritual de Humberto de Campos, médium Chico Xavier. Mostremos o perfil, prossegue o Gélio, perfil doutrinário do mestre de Humberto de Campos, o fascinado rustenguista Pedro Richard. Nos primórdios de 1900, nas páginas de O Reformador, de 1º de julho de 1904, na função de administrador dessa revista da FEB, Richard já criava polêmica com os espíritas por ele divulgar a doutrina rustenguista. E aí o Richard dizendo, doutrina, pretextos de discórdia. Não foi por todos, infelizmente, compreendido o pensamento que nos inspirou ao publicarmos nestas colunas, em mais de uma ocasião, os escritos com que procuramos contribuir para o estudo e a compreensão do papel do Divino Mestre em sua missão e em sua excelsa personalidade. Quer dizer, toda vez, Paulo, que os sustenguistas falam de Jesus, eles aproveitam para falar da questão do corpo fluídico. Uhum. Né? É uma fascinação, assim, é uma cisma, né? De quanto eles realmente insistem em a todo momento que podem falar dessa questão do Jesus fluídico. E aí, quando as pessoas, né, os confrades espíritas, já naquela época reclamavam ou criticavam, eles vinham com essa conversa de que a intenção deles era outra. Historiemos os fatos para melhor entendimento do que vai se ler. Tendo nosso colega, o espírita alagoano, em sua controvérsia com a folha clerical, a cruz, externado alguns conceitos com os quais não podíamos estar de acordo, tais como a afirmação de haver o Cristo lotado com todas as necessidades e misérias da nossa vida. Então, nós estamos vendo a pessoa defendendo que Jesus, como disse Kardec, lutou com as necessidades e misérias da nossa vida. Isto é, teve um corpo carnal e sentindo, como nós, todas as instigações lascivas inerentes à nossa carne grosseira. Julgamos de nosso dever opor-lhe alguns reparos, em editorial de 15 de maio de 1902, pela primeira vez epigrafado A Personalidade de Jesus, no qual fundamentamos o nosso modo de ver a tal respeito, prometendo, todavia, voltar a ocuparmos mais tarde o assunto, com a abundância de dados que no momento não dispunhamos.
A imprensa espírita contesta Pedro Richard. Ele o diz. Além das contestações, de resto, nem sempre corteses e fraternas, que surgiram em 2 jornais espíritas, isso é o Pedro Richard dizendo, né? Então, quando as teorias de Rustem eram atacadas, eles levavam aquilo como um ataque, como uma perseguição. Pedro Richard permaneceu na FEB até o seu desencarne, em 23 de outubro de 1918, aos 65 anos de idade, estando na direção do Grupo Ismael. Na gestão de Aristides Espínola, em 1917, participou de uma comissão encarregada de fazer com que retornasse ao Estatuto da FEB o estudo obrigatório das obras rustenguistas, que ficaram até, né, o ano 2000 e alguma coisa, pelo que eu me lembro, ou final dos anos 90, né? Nessa sua mensagem no Corpo Ismael, Richard Espírito desmerece os trabalhos dos centros espíritas não ligados à Federação Espírita Brasileira. Ele diz lá: digo-vos, meus caros companheiros, não com autoridade, mas com o testemunho da minha visão de espírito, que pouco se aproveita do que por aí vai em matéria de arregimentação espírita. Há grande número de núcleos e agremiações, é verdade, mas sem direção, nem organização baseada na fraternidade e na disciplina, peculiar aos que compreendem a verdadeira finalidade da doutrina e do homem. Todo um trabalho está por fazer-se, a fim de se aproveitarem tantos esforços despendidos, de modo a se congregarem todos sob a bandeira de Ismael. Então, quando ele diz que devamos todos nos congregar sob a bandeira de Ismael, é sob, né, ao redor, né, da Federação Espírita Brasileira. Né? Pedro Richard Espírito deixa a marca de suas convicções rustanguistas nesta mensagem. A doutrina diz que o espírito aprende no infinito, de acordo com a sua mentalidade e com a necessidade do seu progresso. Que frequentemente, enriquecido o seu cabedal, ele se julga capaz de alguma coisa a fazer por si mesmo. É o orgulho que nasce e ao qual se segue a falência e o castigo da encarnação. Quer dizer, essa é outra questão, Paulo, que você deve lembrar bem, que para os rustenguistas, a encarnação ou a reencarnação é um castigo e não uma necessidade. Lembra disso? Sim. Ponto forte lá na terra de Rustem. Exatamente. Creio bastante clara, prossegue ele, a vossa compreensão o que a lição de hoje ensina, porque considerando-se que a encarnação é sofrimento, não parece justo que o espírito fosse a ela condenado sem culpa. Então, a reencarnação ou a encarnação para os rustenguistas é uma condenação, é uma punição, porque eles dizem que o espírito pode falir, ele pode ter uma queda, é a chamada queda angélica. E na medida em que há essa queda angélica, ele, como punição, é obrigado a encarnar. Isso é espiritismo, Paulo Neto? É isso que a gente aprende com o espiritismo? Nada a ver, né? É uma outra coisa. Então, aqui nós, novamente, né, não estamos sendo contra as pessoas pensarem dessa ou aquela maneira. O problema está em se confundir isso com o espiritismo. Isso definitivamente, a tese rustenguista não é nada, não tem nada a ver, não é espiritismo. E aí o Gélio vê isso e confirma e comenta. A doutrina que se refere a Richard não é a espírita, e sim a de Rustem, segundo a qual a encarnação humana só se dá por castigo. Richard Espírito perde a compostura. Olha como eles acabam se mostrando, né? Olha o tom utilizado pelo Richard, já desencarnado. Abre aspas. Há quem ataque a casa de Ismael pela sua orientação cristã em Jesus Cristo. Quando eles falam isso, não tem nada a ver com a orientação baseada no Evangelho de Jesus, mas sim baseada nas obras de Rustem. Mas que será o espiritismo sem o Evangelho? Simples intercâmbio de vivos e mortos?
apenas o fenômeno da mesa falante ou das materializações e outros, sem que dele se tirem ilações que aproveitem a educação moral do homem? Direi então que aí é que está a fantasmagoria, a palhaçada. Meu Então, Deus. então ele não vai ao ponto. Os rustanguistas eles querem efetivamente que se aceite de qualquer maneira as teses de Rustem em Os Quatro Evangelhos. Vamos lá, estamos chegando já ao finalzinho. Temos algumas coisas para ler, mas vamos lá. Linguagem sofística de Richard, porque o espírita reconhece a moral cristã para nortear-lhe os passos. E o que se contesta na FEB é o seu pseudo-espiritismo cristão, inspirado na ideologia rustanguista, divergente de Kardec. A sua pergunta, que será o espiritismo sem o evangelho? Responderemos: o espiritismo possui um código moral, que são as leis morais contidas no Livro dos Espíritos, que dão ao espiritismo identidade própria. A moral cristã, que diga-se, é a moral universal, está toda ela embasando os ensinamentos dos espíritos veiculados nos livros de Allan Kardec. Por fim, Richard Espírito profetizando: os médios vão surgir por toda parte, médios evangélicos, providos de formidáveis cabedais de ciência cristã para serem os locutores dos verdadeiros mestres do infinito, na pregação dos ensinos que se enfeixam neste livro, preciosíssimo tesouro, cujo valor inigualável, e está se referindo à obra de Rustem, a humanidade começará então a apreciar devidamente. Malogrou-se a profecia de Pedro Richard, porque ele se refere aos quatro evangelhos de Rustem, que por mais que a FEB os queira impingir aos espíritas, estes, quando muito, os leem, mas a maioria permanece com Kardec. Decorridos 53 anos, quer dizer, até passou mais tempo, né? Porque o Eugênio escreveu esse livro no final da década de 90. Decorridos 53 anos dessa frustrada profecia, a propaganda rustanguista da FEB continua cada vez mais intensa, agora com o senhor Juvanir Borges de Souza na presidência da FEB, constituindo-se, entretanto, em tiros de festim, por ser vazia de conteúdo, de essência. Conclui-se, diante dos fatos narrados, que Humberto de Campos, recebendo cultura evangélica de Pedro Richard, seu mestre, rustanguista na terra e no além, e ainda nas reuniões do Grupo Ismael, na sede da FEB, onde se estudam com exclusividade os quatro evangelhos de Rustem, não teve outra alternativa senão a que o seu livro apresenta. Uma história de ficção literária, aí ele está voltando a falar do Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, dizendo que é uma história de ficção literária, tendo por herói o anjo Ismael, guia da FEB, promovido a responsável pela implantação do espiritismo rustanguista no Brasil, que conversa distraído com um Jesus alienado que ignora a localização do Brasil e se informa com um Eliu. Onde fica, querido Eliu, nessas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Então, Paulo apresenta um Jesus alienado, um Jesus que não passou nas aulas de geografia e que não sabe nem onde é a localização do Brasil, que, segundo eles mesmos, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Faz sentido isso? Se ele não conhecia onde que estava o país que seria a pátria do Evangelho, aí que lascou, né, cara? Exatamente. Sim, então vamos lá. E assim, Rustem surgiu no livro. Por iniciativa do próprio autor espiritual ou a pedido da FEB, com o consentimento do médium e seu guia, tudo na mais santa harmonia. E não se fale em interpolação de textos mediúnicos por parte da FEB, por não ter respaldo legal. A escritura de cessão de direitos autorais dos livros do Chico a FEB é ampla e restrita e geral. Quer dizer, o Chico passou realmente tudo, assinou tudo, dando o direito, né, cedendo, né, os direitos autorais inteiramente para a Federação Espírita Brasileira.
O Chico assume a responsabilidade de todas as alterações, porventura, feitas nos textos mediúnicos. Isso, inclusive, é confirmado no livro Testemunhos do Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Emmanuel, prefaciando o livro, diz que os dados que ele, o mestre de Campos, fornece nessas páginas, eu li para vocês no início, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. E aí, corroborando aquilo que você comentou, Paulo, tradição. Mas que tradição? Transmissão oral de lendas, fatos, etc. Quer dizer, pode ser muita coisa, né? A história desse livro está mais para lendas do que para fatos. No prefácio, nenhuma palavra sobre Ismael, esse ilustre desconhecido. Se se dissesse que Emmanuel, depois de Kardec, é o guia espiritual dos espíritos do Brasil, pelo menos não se pode negar que os seus livros, as centenas, são do conhecimento geral nos meios espíritas. O título do livro também nos leva a tecer outras considerações. Discutir se o Brasil é ou não a pátria do Evangelho é polemizar em terreno alheio ao Espiritismo. O assunto pertence ao catolicismo. O Brasil é tido como o maior país católico do mundo, e sendo o catolicismo essencialmente evangélico, não há dúvida de que o galardão é dos católicos. A bandeira pátria do Evangelho deve tremular nas torres das igrejas católicas, a estender-se para os templos protestantes. Quando afirmamos que o Brasil é o maior país espírita do mundo, nesse caso estamos levantando uma tese que nos diz respeito e que, de fato, nos incumbe defender. Os justanguistas admitem que a Igreja Católica no futuro será verdadeiramente a Igreja do Cristo. Realmente, isso está lá em um dos 4 evangelhos e é repetido no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que acarreta sérias implicações, porque já se está vaticinando o fim do espiritismo, tendo-se presente que este é a extensão do cristianismo, o consolador que Jesus prometera à humanidade. Na melhor das perspectivas para o espiritismo, nesse quadro visionário rustanguista, a Igreja Católica incorporará à sua filosofia os princípios doutrinários espíritas. Mas tudo isso é mera especulação. Eis o que se lê sobre esse assunto nos 4 evangelhos de Rustem. Abre aspas. A mediunidade dos que entre vós servem de instrumentos dos espíritos está apenas em começo. Mas, contrariamente ao que sucedeu na época dos discípulos, os vossos médios só entrarão no gozo completo de suas faculdades mediúnicas quando estiver entre os homens o regenerador, espírito que desempenhará a missão superior de conduzir a humanidade ao estado de inocência, isto é, ao grau de perfeição que ela tem de chegar. Até lá, obterão somente fatos isolados, estranhos à ordem comum dos fatos. E aí a gente fica se perguntando, quem é esse espírito aí regenerador? Estranho, hein? O chefe da Igreja Católica. Ah, é? Essa época em que este qualificativo terá sua verdadeira significação, pois que ela estará em via de tornar-se universal, como sendo a Igreja do Cristo. O chefe da Igreja Católica, dizemos, será um dos principais pilares do edifício. Quando o virdes, cheio de humildade, cingido de uma corda e trazendo na mão o cajado do viajante, podereis dizer: começam a despontar os rebentos da figueira. Vem próximo o estio. Isso está lá no 3º volume da obra Os 4 Evangelhos de Rustem. Então, os prognósticos de Emmanuel sobre a Igreja Católica não são nada alvissareiros. Vimos as páginas 63 e 70, Emmanuel fornecendo provas de que o Papa simboliza uma das bestas do Apocalipse. Aliás, você andou criticando, né, Paulo? Sim. Né? Mas o Gélio também não está passando a mão, né? Mas ele está vendo a incoerência, né? Enquanto em Rustem se vê a Igreja Católica como sendo, enfim, aí a que vai levar o mundo a um novo patamar, o Emmanuel não tem essa mesma posição, né, no seu livro Emmanuel, né, onde ele escreve o seguinte: o Vaticano conservará seu poderio
enquanto puder adaptar-se a todos os costumes políticos das nacionalidades. Mas quando o evangelho for integralmente restabelecido, quando a onda de uma reforma visceral purificar o ambiente das democracias com a luminosa mensagem da fraternidade humana, desaparecerá, não podendo ser absolvido na balança da história, porque ao lado dos poucos bens que espalhou está o peso esmagador das suas muitas iniquidades. Então vejamos aí que Emmanuel, ao mesmo tempo que prefacia obras rustanguistas, ele mesmo, na outra mensagem, né, vai contra o que consta na própria obra de Rustem. Em 1934, Leopoldo Machado proferiu uma conferência na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, sob o título Brasil, Berço da Humanidade, Pátria dos Evangelhos, publicada no Reformador de 3/4/34, enfim, várias datas lá. Note-se a semelhança do título do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com o da referida conferência. Em sua conferência, Leopoldo Machado declara que a família sagrada passeou pelo Brasil fugindo à matança de Herodes, baseado em revelações de Santa Catarina. Inclusive, revela que Nossa Senhora aprendeu a trançar as suas esteirinhas e a fazer as suas rendas, com que ganhavam algum dinheiro, porque eram pobres. E acrescenta Leopoldo Machado: sem muito esforço, podemos aqui ver as esteiras de tábuas e as rendas do Ceará, não sei se é tábuas ou taboas, não conheço, feitas de fibras, mormente de bananeiras, tudo indústria rudimentar do norte. Como vemos no desenrolar desse nosso trabalho crítico, a Federação Espírita Brasileira é um foco poderoso de teorias das mais absurdas, a começar pelo seu rustanguismo, comprometendo a integridade doutrinária do espiritismo autêntico que nos legou Kardec. Concluiremos, e aí estamos chegando realmente ao final, com as palavras de Divaldo Franco, que identificou o aspecto de ficção literária do livro de Humberto de Campos, a começar pelo seu título. Então, é bom, antes de eu ler essa posição do Divaldo Franco, né, temos que sermos aqui fiéis à verdade. O Divaldo Franco falou isso, que eu vou ler daqui a pouquinho, mas por diversas vezes ele parece abraçar essa ideia de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz receber Ismael. Então, sempre nós acompanhamos, sempre nos pareceu um comportamento contraditório por parte do nosso querido Divaldo Franco. Está desencarnado, mas a gente tem que ser fiel aqui à história, né? Então, o Divaldo Franco chegou a dizer no Bahia Espírita, né, o seguinte: a colocação de Humberto de Campos sobre Brasil, Coração do Mundo era também um pouco emocional literária, porque os espíritas não têm pátria. A sua pátria é o universo. Que não podemos repetir erros dos judeus, eu me referi há pouco, né, da tal da Terra Santa e tudo mais, de uma pátria escolhida por Deus. Já na revista O Espírita de Brasília, registra uma entrevista concedida por Divaldo Franco ao jornal Goiás Espírita. Divaldo responde a seguinte pergunta: a doutrina espírita apresenta o Brasil como sendo a pátria do Evangelho. Contudo, o que se vê é o índice crescente de marginalidade, isso lá atrás, hein? Já em 93, né, Paulo? Já... Profecia. O que se vê é o índice crescente de marginalidade e criminalidade, que, aliás, só veio piorando, né? Não existe aí um contrassenso? Vamos ver o que o Divaldo respondeu. A expressão pátria do Evangelho não é da doutrina espírita. Está inserta numa obra de Humberto de Campos e trata-se de uma colocação emocional do literato que ama sua pátria. Fecha aspas, o Divaldo Franco. Aí o comentário do Gélio. Acrescentamos, repetindo, que o livro de Humberto de Campos não tem valor doutrinário. Ele equivocou-se totalmente ao se deixar levar pela cantilena rustanguista febiana.
E Divaldo acrescenta na sua resposta seus prognósticos felizes para o Brasil do futuro. Mas convenhamos, até lá, todas as nações, por imposição da lei do progresso, também estarão redimidas, alinhadas no mundo de regeneração. Quer dizer, exatamente, né, Paulo? Não adianta um país se regenerar, supostamente, e todos os outros, Ficar para né, trás, né? ficarem para trás, né? Ainda mais no mundo globalizado como o nosso. Quer dizer, não faz o menor sentido. Afinal, somos todos filhos de Deus. E aí, então, né, encerramos esse nossa parte aí do Polêmica Espírita. E é bem possível, Paulo, que nós voltemos aí, vamos conversar com os nossos confrades. Jorge Hess, eu acredito, eu já fiz o convite para ele, mas esse horário ele não pode, né? Mas acredito aí que o nosso confrade vai aí, deixa eu voltar aqui, né? O Leonardo, né? O Leonardo, vou conversar com ele, vou convidá-lo para que ele possa falar sobre esse artigo, né? Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, que é um artigo que nós retiramos apenas alguns trechos, mas que se mostrou realmente bastante interessante, né, na análise dessa obra, que até hoje, né, é vista, Paulo, como uma obra basilar do movimento, né? Enfim, vários confrades falando dela e reforçando isso e aquilo, e ela, né, tem aí todos esses problemas e há muitos outros que aqui nós não tivemos tempo para comentar, mas assim, retiramos realmente os mais impressionantes. Para mim ela já pecou pela referência a Rosten como auxiliar, né? Como auxiliar de Kardec na divulgação da doutrina, porque tem nada a ver, Kardec desceu a lenha sem dó, tá? Na primeira fala sobre a obra de Rosten, falou, ó, porque na verdade ela foi publicada em francês em três volumes, né? Aqui no Brasil tem a edição FEP, são 4. Não sei se voltou para 3, mas aqui são 4. Então lá, 3, Kardec disse mais ou menos o seguinte: olha, tudo que ele falou podia se resumir, um livro só dá para falar tudo que ele falou lá, sendo mais conciso, entendeu? Já começou daí, cara. Então, entendeu? Fora a questão do corpo, da higiene e tal. Então, você vê que não dá para aceitar. É muito fácil, assim, e isso aí a gente muitas vezes acontece até com a gente mesmo, né? Que a gente entra no espiritismo, lê um punhado de coisas, fica encantado com as obras, mas à medida que o tempo vai passando, que você vê as incoerências de certos autores, por exemplo, aqui você acaba abandonando. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu nem cito mais. Pode ser que algum texto da passagem eu tenha citado, mas hoje eu não cito. E outras obras aí eu nem cito. E se eu pegar algum texto antigo que tiver lá, eu tiro. Entendeu? Eu tiro, porque sai de baixo, cara. Não dá, não. Sinto muito. O que eu noto, Paulo, é que somente indivíduos assim, muito ligados à FEB, né, é que ainda continuam tendo esse livro como referência, e, enfim, falando de Ismael. Isso tudo parece que aos poucos foi caindo por terra, né? Sim. Eles estão defendendo causa própria, né? Como se diz. Sim, sim. Porque houve muitos, né? Teve o Júlio Abreu, o Herculano Pires, Nazareno Tourinho, e tem vários expoentes, né? Foram fazendo esse trabalho aí de apontar, né, as falhas gritantes dessa obra à luz da doutrina espírita. E aí isso foi chegando cada vez mais ao conhecimento dos espíritas de maneira geral, que não estão afinizados com essa linguagem também, uma linguagem muito diferente da linguagem espírita, é uma linguagem muito religiosa, muito místico-católica, né? O tempo inteiro, e sem contar essas referências a Jesus, corpo fluídico, encarnação como punição, né? A ofensa, digamos assim, ao princípio da não retrogradação, porque na medida que você diz que alguém, um espírito, é capaz de encarnar no corpo de lesma, você está defendendo nada mais, nada menos do que a mente em psicose. Sim. E aquilo que você falou também, 2 vezes você mostrou aí, a questão da valorização da Igreja Católica como
a líder espiritual, vamos dizer assim, da humanidade, sem a mínima isso. possibilidade, cara. Sem a É, mínima. O Espírito pode não ser, tudo bem, mas a Igreja é, Católica também não. Tipo assim, o teu passado te condena, né? Por aí. exatamente. Dá. Por mais respeitável que seja, né, nós sabemos que muitos grandes espíritos passaram pela Igreja Católica, né, deixaram um legado muito interessante, só que no geral realmente fica difícil, né, dizer que a Igreja Católica ainda possa ter, né, essa importância toda que eles estão dizendo, né, nessas obras de Rustem aí. O Jorge Rezine, né, foram muitos aí, né, que hoje a maior parte das lideranças espíritas não critica essa obra, critica o rustanguismo. Por isso que, infelizmente, eu digo infelizmente, que a Federação Espírita Brasileira é uma instituição respeitável, mas que continua alimentando esse tipo de coisa, fazendo com que os espíritas se afastem dela. Né? Enquanto realmente não bastou, né, que se retirasse Rustem dos estatutos. Não, Porque ela... mas não saiu deles, né? Exato, Não adiantou nada. exatamente. Bem, mais algum comentário, Paulo? Só comentando que a questão da febre, parece que ela é complicada, não sabe o que acontece lá. Por exemplo, igual o caso que eu falei do livro A Crise da Morte de Ernesto Bozano, né, que no original são 30 casos. O livro que ela publicou, a tradução que ela publicou aqui, né, a feita tradução que publicou aqui, são só 17, cara. E não fala nada. Sim. E depois, a recente, descobriu que o livro Depois da Morte, do Sim, Leon Leon. Denis, Uhum. ele não está na última edição publicada por Leon Denis quando vivo, que é de Uhum. 1909. Eu não sei a data que eles Uhum. traduziram, da FEB, esqueci de olhar, mas essa aqui da CELD é 1909, é a última obra publicada por Leon Denis, que fez a modificação e acréscimo nas anteriores. Então, o que Uhum. que vale? De uma a última obra, não tem jeito, cara. Sim. Não tem É, jeito. E sem falar nada, sem, entendeu? É é. triste. Porque pelo menos você avisa o autor, né, o autor não, os leitores. Esse livro está sendo traduzido da edição tal, mas o Leão Denis teve uma outra tradução, ampliou. Pelo menos você vai, né, sabendo o que está acontecendo. É. Ou o caso da crise da morte. Na verdade, original são 30 casos e aqui só vou ficar 17. Não fala nada. Cara, depois disso, a confiança na febre acabou. Sinto muito. Sinto muito. É. Sinto muito mesmo. Fica complicado defender, né? Depois de algumas dessas. Não dá, não. É. Então, pessoal, ficamos aí. Vamos voltar a esse assunto, né? Um assunto que realmente tem ainda mais coisas para serem discutidas. Vamos procurar entrar em contato aí com Leonardo. o Leonardo, né? Principalmente, Jorge Hess, acredito que não, vou até tentar novamente, né? Mas que venham aqui trazerem as suas devidas contribuições aqui para o Polêmica Espírita sobre este assunto, tá ok? E até estou pensando, Paulo, aliás, já tinha pensado nisso, né? Não é de agora. De fazermos, eu fazer lá no meu canal, um estudo do início ao fim dessa obra do Gélio Lacerda, que realmente é bem interessante. Eu Bem tenho ela interessante. física. No físico eu Sim, tenho aqui. sim. Muito Já bom mesmo. usei algumas vezes aí para alguns textos que eu Aham, trabalho. sim, ótimo. O cara é bom, né? É. Então, pessoal, agradecemos aí pela presença de vocês, aqueles que nos assistem ao vivo, que nos assistirão em algum outro horário, e estaremos de volta daqui a 2 quartas-feiras em mais um Polêmica Espírita. Uma boa noite, forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.